Hoje nós vamos estudar o capítulo 22 do livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo 21, Paulo está sendo levado para a fortaleza de Antônia para ser preso, porque a multidão queria matá-lo, porque eles fizeram acusação falsa contra Paulo, e ele pede para permissão a Cláudio Lísias, que era o comandante, para falar ao povo. E é permitido. E agora, no 22, Paulo apresenta a sua defesa das escadarias da fortaleza de Antônia. Ele começa: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Ele vai fazer essa defesa porque Paulo, ele tinha sido discípulo de Gamaliel. E Gamaliel era o maior estudioso, né? Era um homem que tinha um pleno conhecimento da doutrina. E quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e ele continuou. Ele vai dizer: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas me criei nessa cidade de Jerusalém e fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois para o dia de hoje. Então nós vamos ver que Paulo, ele tinha um conhecimento da lei, né, e dos profetas. Isto facilitou muito o trabalho de Paulo. Porque sempre que Paulo fundava uma igreja, Paulo, ele buscava uma sinagoga. Porque na sinagoga de judeus, eles já tinham conhecimento da lei e conhecimento dos profetas, dos salmos. E bastava um empurrãozinho, como nós dizemos, porque Paulo vai dizer que aquilo que estava na lei e nos profetas acerca do Messias se cumpriu na pessoa de Jesus. Jesus é o Messias que haveria de vir e não há salvação fora de Jesus Cristo. Então ficava fácil a pregação de Paulo. Paulo persuadia muitos judeus para se converter, porque Paulo usava o próprio Antigo Testamento, a Tanakh, para expor que o Messias já tinha vindo, que era Jesus Cristo. Ressuscitou entre os mortos e que a salvação se dá pela fé no Messias. Mas ele vai dizer: persegui este caminho. O que ele quer dizer o caminho? Era o seguidor de Cristo. Aqueles que eram seguidores de Cristo eram chamados do caminho. Persegui este do caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Está dizendo: eu fiz isso, eu prendi, eu participei da morte de muitos. De que são testemunha o sumo sacerdote e todos os anciãos. Porque, na realidade, o sinédrio era formado por quem? Por chefes religiosos, por professores da lei, escribas e fariseus e saduceus. O sinédrio era uma instituição religiosa e política, porque tinha o poder de julgar e governar o povo judeu. Eram 71 membros. Então, era isso que o sinédrio tinha, essa capacidade. Recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém, presos, né? Os que também lá estivessem para serem punidos. Ou seja, ele está apresentando sua defesa, quem era ele. Eu era um desses aí que também pensava assim como eles. Enquanto eu não tive um encontro com Jesus, não muda. Ninguém muda sem ter um encontro com Jesus. Ora, aconteceu que, indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou,
ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Imagina uma luz brilhar mais do que a luz do sol ao meio-dia. É uma luz que o próprio Jesus enviou. E ele cai, ele estava de cavalo, ele caiu do cavalo com certeza, e ele pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, entender que quando você é convertido, quando você tem um encontro com Deus, quem habita agora dentro de nós é o Espírito Santo. É Deus habitando dentro de nós. Então, quando perseguem a nós, na verdade estão perseguindo a Jesus. É isso que Paulo está aqui falando. O Saulo, que vai ser Paulo, está falando. Na realidade, Jesus falando. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Desculpem. Por quê? Porque Jesus entende, que Saulo está perseguindo não ao povo do caminho, mas ao próprio Jesus. Porque aqueles que ele está perseguindo já tem o Espírito, já tem o Espírito Santo dentro deles e habitam dentro do nosso corpo humano, porque o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Perguntei: quem és tu, Senhor? Que me respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Ou seja, os que acompanhavam Paulo viram aquele momento, a queda, mas não ouviram a voz. Então perguntei: que farei, Senhor? Olhe que imediatamente ele se quebranta aos pés do Senhor Jesus. E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Então, esses homens que estavam com Paulo levaram até Damasco, até a cidade de Damasco. E lá um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Ou seja, esse homem era um homem que os próprios judeus tinham como homem, homem bom, davam bom testemunho dele. Mas esse homem veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, olha, ele já chama Saulo de irmão. Você imagina um homem que levou cartas para prender o povo, se necessário até matar, porque eles professaram Jesus Cristo, eles se converteram à fé cristã. Agora esse homem, Ananias, chama Saulo de irmão. Recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Você vai ver que Deus escolhe agora Saulo para ser usado como instrumento dele, para levar a mensagem salvífica de Jesus, porque dentre aqueles todos ele era o mais preparado para isso. É a presença de Deus aqui, meus irmãos. O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da tua própria boca, porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Ou seja, aquilo que ele testemunhou, aquilo que aconteceu com ele, aquele encontro que ele teve com Jesus, como ele chama, fora de tempo, ele agora vai testemunhar para todos. Ele agora é um apóstolo de Jesus fora de tempo. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. O batismo agora nas águas é uma confissão pública de fé. Ali ele está confessando Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Porque ele teve um encontro com Jesus. Com certeza ele foi batizado em Cristo na cruz. Porque ele foi batizado com o Espírito Santo. É isso que nos leva à salvação.
aquele encontro com Jesus, quando ele agora vê que ele tem arrependimento, ele reconhece que é um pecador com certeza, e agora ele vai, né, fazer a obra que o próprio Jesus comissionou. Tendo eu voltado para Jerusalém, depois desse momento, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me uma êxtase. Lembre que ele está aqui, nas escadarias da fortaleza de Antônia, fazendo, né, esta defesa, quem era ele. E como tudo isso aconteceu na vida dele. Ele ainda está continuando com essa defesa. E enquanto orava no templo, sobreveio-me uma êxtase. É uma situação, como você conta, fora de si. E vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Ou seja, quando ele chega em Jerusalém, logo depois da sua conversão, ele sai porque eles não receberão o seu testemunho a meu respeito, como ele fosse para os gentios. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisto e até guardei as vestes dos que eu matava. Porque Saulo estava presente na morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, né, do cristianismo. Aquele lá que foi escolhido, né, diácono, um dos 7 diáconos. Estevão foi o primeiro a morrer dos 7. E agora nós vamos ver que... Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ou seja, o próprio Jesus tinha dito isso a Paulo. Então, Paulo fez essa afirmação toda perante aquela multidão nas escadarias da fortaleza de Antônio. Mas quando até aí estava tudo bem, não havia um tumulto, mas quando ele fala que o próprio Jesus enviou ele para longe para os gentios, houve um tumulto geral. Porque quando falaram que ele ia pregar para os gentios, aí houve problema. Ouviram-no até esta palavra. Então, Paulo, livre de ser açoitado, por quê? Porque ouvindo esta palavra, então gritaram, dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Só porque Paulo falou essa palavra, que o próprio Jesus tinha dito que ele ia pregar para os gentios, foi motivo para voltar novamente toda a revolta e dizerem, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamava contra ele. Ou seja, aquele comandante, agora, ele manda açoitar Paulo para saber por que esse homem é tão odiado por esse povo, por essa multidão. E vão açoitar e interrogar esse homem. Para quê? Para saber o que é que está acontecendo. Qual o motivo que essa multidão clama contra ele. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, se vos há, porventura, lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Nessa hora é que Paulo fala que é cidadão romano. Tem ocasiões que Paulo não fala. Em algumas situações que Paulo foi apedrejado, Paulo levou, pancadas, foi açoitado, e Paulo não diz que é cidadão romano. Mas aqui ele diz. Nesse contexto ele diz. E ouvindo, porque quando você é cidadão romano, você não poderia ser açoitado, sem ter, na realidade, uma condenação. Né? Qual o crime que ele cometeu? Ou seja, ele não podia ser açoitado
sem passar pelas instâncias, por um processo legal. Ouvindo isto, o centurião provocou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. E isso era um problema para quem aceitasse Paulo, por quê? Porque era imputado a quem aceitou Paulo um problema grave. Você não podia aceitar um cidadão romano sem um devido processo legal. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, tu és romano? Ele disse: Paulo disse: eu sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu tenho direito desde o nascimento. Ou seja, Paulo tinha uma família que tinha recursos. E naquela época, no governador, no Império, era possível você comprar um título com dinheiro. E Paulo tinha esse título de cidadão romano. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandaram amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos, porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, porque o comandante estava intrigado. Por que aquela multidão queria matar Paulo? Qual era o crime que ele cometeu? O crime que Paulo cometeu, ele estava intrigado com isso. E ali agora ele não podia fazer muita coisa mais, porque no momento que ele toma conhecimento que ele é um cidadão romano, o que é que ele faz? Soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-se perante eles. Então agora ele leva Paulo de volta para o sinédrio, para que eles possam agora interrogar Paulo, e ele ter conhecimento. Ele conclui esse capítulo dizendo isso, né? Que ele agora vai mandar Paulo para o sinédrio, para aquele conjunto, né, de pessoas que nós já falamos, chefe de religiosos, professora da lei, escriba, fariseus e saduceus, que eram 71 membros, para que agora ele seja interrogado e realmente se descubra qual é o verdadeiro motivo, né? Porque eles querem matar Paulo, né? Qual foi o crime que ele cometeu. Com isso termina o capítulo 22. Que Deus continue nos abençoando.